Olá, se você ama bater papo e se você ama missões, seja muito bem-vindo, porque esse é o Seja Luz Podcast, o seu podcast de missões nacionais, e aqui nós estamos comprometidos com tudo que Deus faz espalhado pelo nosso Brasil, por meio dos nossos missionários, líderes. Então, estamos de volta, boa tarde. Que alegria falar mais uma vez esse bordãozinho que a gente sempre fala por aqui, porque eu estava com saudade já, estava com saudade de vocês. Saudade de a gente poder conversar bastante, coisa que a gente gosta de fazer por aqui. Então, voltamos oficialmente, o Seja Luz Podcast está de volta. Temos aí mais um ano, certo de que Deus tem muita coisa para fazer, então a gente vai ter muita coisa para comentar e conversar aqui no Seja Luz. Mas vamos lá? Antes de apresentar o nosso convidado, vocês sabem que eu sempre lembro vocês que o quê? Que o canal de Missões Nacionais ele está ativo não apenas com podcast, mas com tantos outros vídeos para ajudar você na sua caminhada, a mobilizar a sua igreja. Então, assim, gente, todo tipo de evento que Missões Nacionais já teve, tá aqui. Ah, eu quero saber como foi a música da campanha de Missões Nacionais 2017, Transformação e Vida. Tá aqui também. Ah, eu quero resgatar as palavras que foram faladas no Multiplique do ano passado. Estão aqui. Sala de oração, canal do YouTube também. Então, assim, tem muita coisa no canal que você pode usufruir, é para você. Se você não é inscrito, se inscreva no canal de Missões Nacionais. E quero te lembrar que tantas outras notícias dos campos estão em outras redes, Instagram, Facebook, TikTok, X, canal do WhatsApp, nossos canais do WhatsApp bombando com muitas informações missionárias, batismos, um novo barco vindo por aí, Jesus transforma ele do Marajó. Então, assim, muita coisa para acontecer e você pode ficar por dentro em todas as redes sociais. Basta buscar por Missões Nacionais ou Junta de Missões Nacionais nas redes sociais. Você vai encontrar com certeza muita coisa, tá? Vamos lá, agora vamos ao que interessa. Vamos falar de bater papo mesmo, porque eu não vou ficar aqui falando sozinha. Hoje eu estou aqui com um convidado. Eu sempre falo que é um convidado especial, mas hoje também é um convidado especial, gente. Todos os convidados são muito especiais. Mas hoje nós estamos aqui com o Pastor Paulo. Depois eu vou dar uma oportunidade dele se apresentar melhor. Mas Pastor Paulo é um líder que vocês talvez estejam vendo por agora, uma carinha nova. E a gente vai aproveitar para contar um pouquinho sobre isso. Porque enquanto os campos estão lá nos batismos, estão lá evangelizando de porta em porta, a Cristolândia servindo alimento, tem uma equipe grande trabalhando também por trás disso. Acho que por trás das cortinas tem uma grande equipe também. E ele lidera parte dessa equipe. Pastor Paulo, que é pastor, ele vai contar um pouquinho de onde ele veio, como é que surgiu esse chamado na vida dele. Mas hoje ele comanda e lidera, né? Me lidera, inclusive, a gerência de comunicação e mobilização daqui de Missões Nacionais. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mobilização, vamos falar sobre como funciona ali os processos também de comunicação, como é esse trabalho que uma equipe toda faz para que os batismos que aconteceram lá no Marajó cheguem no seu celular, no WhatsApp. Como é que isso acontece? Pois é, isso tem uma equipe grande junto e a gente vai compartilhar um pouquinho. Seja muito bem-vindo, pastor. Que alegria recebê-lo no nosso podcast. Obrigado, Vicky. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui falando com vocês. Um prazer poder falar um pouquinho sobre a nossa Junta de Missões Nacionais, falar um pouquinho sobre mim, mas principalmente sobre aquilo que os batistas brasileiros têm feito e têm realizado aí no nosso país inteiro. Coisa linda que tem acontecido. Se você não está participando, se você está meio distante de tudo que está acontecendo, passou da hora, você já está atrasado, porque você precisa estar dentro. Amém. Não apenas aí do outro lado da tela, não apenas nos ouvindo, nos vendo, mas você também fazer aquilo que a Junta de Missões Nacionais, que os batistas brasileiros estão fazendo no Brasil inteiro, Vitória. Então, é um privilégio poder estar aqui para a gente falar sobre isso. O quanto nós estamos fazendo, como estamos fazendo e o nosso desejo de que todo mundo faça junto com a gente. Com certeza. Antes da gente entrar no assunto, eu sei que a gente vai falar pouco sobre o seu, que o senhor não quer falar muito sobre você, Vamos falar sobre mas a a gente junta. gosta sempre de saber como é que surgiu o ministério na sua vida. Como é que surgiu? Surgiu antes? Ah, eu tenho uma profissão, e aí o ministério veio depois. Como foi? Cara, eu tenho uma história que num podcast não pode deixar de contar. A minha história, Vicky, é o seguinte. Eu sou filho de pastor e
Eu sou filho de pastor de uma geração muito pobre financeiramente, muita dificuldade financeira, e eu sou o quarto filho desse casal. Pastor Mário, irmã Vera, interior do Mato Grosso do Sul. E é legal falar aqui, pessoal do Brasil inteiro, que é Mato Grosso do Sul. Porque quando os caras vão lá no nosso estado, de cara, o cara chega e fala assim: ah, é bom estar aqui em Campo Grande, Mato Grosso. Aí a galera toda termina a frase pro cara que fala bobagem lá, né? É do Sul! A galera já viu. Já aprende aí, pra chegou vocês não lá. repetirem o erro. Já aprendi aqui, anotado. Até porque o Mato Grosso do Sul já tem 48 anos de existência. Então já está na hora do Brasil entender que existe dois Mato Grossos, né? O Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E a gente está ali com muita alegria. Mas o meu pai era, então, do interior do Mato Grosso do Sul, de Dourados, a segunda maior cidade do estado. Ele foi para lá para fazer o seminário e foi para o seminário já adulto com 3 filhos. Isso era muito comum, ainda tem, mas antigamente era a esmagadora maioria, era famílias que iam para o seminário. E o meu pai, lá no seminário, já com 3 anos de seminário, recebe a minha mãe em casa e a minha mãe chega muito angustiada de uma consulta médica. E junto com o meu pai, junto com o pastor Mário, estava um outro pastor muito querido nosso, chamado pastor Nelson Alves dos Santos. E a minha mãe, desesperada, fala: pastor, ora por mim, porque eu estou chegando agora da médica e a médica diz que eu estou com câncer, eu estou com um cisto no ovário, no útero, e eu vou ter que fazer alguns exames, alguns exames pré-operatórios, eu vou ter que fazer uma cirurgia para arrancar o útero, porque eu estou com câncer no útero. E o pastor Nelson falou: eu vou orar pela irmã. O pastor Nelson, amigo nosso, chamou meu pai e falou: coloca a mão aqui na barriga da sua mulher que nós vamos orar. E o meu pai colocou a mão, e o pastor Nelson colocou a mão sobre a mão do meu pai e começou a orar. É uma oração linda. E ele diz assim: Senhor, abençoa esse câncer. Cuida desse câncer. Faça com que esse câncer possa crescer. E a minha mãe, com o olho fechado, querendo abrir, falar: esse pastor ficou doido. Eu estou pedindo oração por um câncer que eu preciso tirar. Eu vou arrancar o útero e ele pedindo para o câncer crescer. Quem que é o doido que ora para um câncer crescer? Eu não entendo isso. Que loucura é essa? E ele dizendo: Senhor, que o Senhor faça tudo o que o Senhor deseja na vida desse câncer. Ué. Aí acabou a oração, minha mãe abriu o olho e falou: pastor, o que foi isso? O que o senhor está querendo? O senhor está doido? Câncer, a gente pede para Deus tirar, não é para... Eu falei: não, mas esse aí não. Esse aí vai tirar, mas é só daqui 9 meses. Mais ou menos uns 30 dias depois, minha mãe volta ao médico e fala para a doutora, doutora, eu quero fazer uns exames, inclusive exame... Aquela época não era tão fácil igual hoje, né, que você tem toda a farmácia, tudo. Mas ela falou: eu quero fazer um exame de gravidez. A doutora falou: como assim? Você tem um cisto no útero, você não tem como engravidar, é impossível, você está tomando remédio, você não vai engravidar. E aí ela fez o exame e lá estava o Paulo José da Silva, Meu Deus, que sou eu. glória a Deus. Aquele câncer detectado que está crescendo até hoje aí. Como orou o pastor, nós estamos crescendo aí, indo embora e fazendo a obra do Senhor. Então, é uma história muito linda, porque eu não posso te dizer se eu era um câncer que Deus transformou em uma pessoa, ou se eu era uma pessoa que os médicos acharam que era um câncer e eu poderia ter sido arrancado no início da gestação do ventre da minha mãe. Mas Deus diz: não, eu tenho um propósito especial para esse câncerzinho aí. E aí tem uns apelidos aí de câncer e tal. O pessoal vai falando aí, mas a verdade é que estamos aqui. Então, eu creio que esse propósito é muito claro para mim, desde o ventre da minha mãe, desde a formação mesmo que Deus preparou. Mas a história é muito legal, porque aí depois, aos 13 anos, eu fui para um acampamento de embaixadores do rei. Cara, eu sou a história dos embaixadores do rei. Aí tem dezenas, centenas de embaixadores do rei que viveram essas experiências. E a gente tinha grandes acampamentos no nosso estado de embaixadores do rei. E num dos acampamentos, eu com 13 anos de idade, fiz a minha primeira pregação para quase 400 embaixadores do rei. Com 13 anos de idade, eu lá na frente pregando a palavra. E foi naquele dia, quando eu desci do púlpito, que Deus disse: eu quero você trabalhando para mim.
E a partir dali, dos 13 anos, eu comecei a me preparar para ser um servo do Senhor de forma muito propositiva, me tornando depois um pastor. Fui para o seminário muito cedo, fui para o seminário com 17 anos. Tem tanta coisa que a gente pode contar. Quem sabe a gente pode ir fazendo uma série aí de histórias, né? Mas eu fui para o seminário com 17 anos. Já fazem 30 anos atrás, eu fui para o seminário. 30 anos atrás, não tinha pastor novinho. Os pastores eram todos velhos. E não tinha pastor de jovens. Não existia. Gente, hoje tem pastor de jovens, pastor de música, pastor da família, pastor de adolescente. Tem pastor de tudo. Aquela época não. Ou você era o pastor da igreja ou você não era nada. E eu olhava para mim e falava, gente, eu 17 anos, eu vou demorar uns 20 para assumir uma igreja. Até uma igreja ter coragem de chamar um menino para ser pastor, eu já vou ter passado uns 20 anos. E com 17 anos, eu fui convidado para, como seminarista, cuidar de jovens numa igreja chamada Primeira Igreja Batista de Deodápolis, a uns 80 quilômetros de Dourados, onde eu estudava. E eu comecei a ir para lá no primeiro semestre de seminário. E em julho, o pastor decidiu ir embora. E eu, com 17 anos e meio, fui convidado a ser o obreiro da igreja. Passei a ser o pastor, né, da igreja com 17 anos e meio. Eu achando que ia demorar 20 anos para eu assumir uma igreja, assim, não, 17, a ter maturidade. Antes dos 18, inclusive. Mas, no alto da minha maturidade de 17 anos e meio, eu passei a ser o obreiro, o líder mesmo da Igreja Batista, da Primeira Igreja Batista em Deodápolis, no estado de Mato Grosso do Sul. E dali em diante, filha, aí não teve volta mais. E estamos aqui hoje. Que legal. Então, e hoje você, em Missões Nacionais, né, liderando a equipe de comunicação, já a gente quer falar bastante sobre isso, mas você permanece na igreja local, pastorando na igreja local. Como é que você concilia, pastor, hoje as atribuições de Missões Nacionais e o discipulado na igreja? De que maneira contribui para o seu ministério hoje poder liderar uma equipe como a de comunicação e mobilização na sua igreja local? Ok. Primeiro que, assim, a Junta de Missões Nacionais, ela trabalha com a igreja. Né? A junta não existe se não for a existência das igrejas. Então, todo mundo que trabalha na junta, sejam os nossos missionários, os nossos funcionários colaboradores, se você é CLTista, se você tá aqui por ministério, você precisa estar envolvido com uma igreja, você precisa estar diretamente relacionado com uma igreja. E a visão de igreja multiplicadora, que é a visão discipular da Junta de Missões Nacionais, tem tudo a ver com aquilo que nós queremos viver realmente. Não é só discurso. Nós queremos viver isso. Então, nosso relacionamento com a ovelha, com o discípulo, precisa ser mantido. A gente não pode assumir funções que sejam burocráticas e ficar apenas nas funções burocráticas. Eu não conheço nenhum pastor que fala assim, eu trabalho 40 horas semanais e aí acabou o horário de 40 horas semanais e já não trabalha mais. Então, passou meu horário de trabalho, eu sou CLTista, eu não trabalho mais do que isso, ou vou cobrar hora extra, e isso para a gente não existe. Né? Para quem assumiu o ministério, isso não existe. E aí, fora o serviço burocrático, que às vezes é cansativo, suga muito a gente, o relacionamento discipulador, o discipulado de pessoas, é o que mantém a chama missionária acesa, é o que mantém o fogo, o ardor do Espírito Santo aceso na gente. Então, esse relacionamento discipulador a gente não pode perder. Então, eu tenho um grupo de pastores, eu discipulo pastores, né, mas eu tenho um grupo de pastores que eu discipulo, que eu cuido, que eu convivo com eles, que a gente cuida da vida espiritual, das questões financeiras, físicas. É um problema, porque assim, aí você fala assim, pastor, o senhor engordou. E aí ele olha para mim e fala assim, puxa, pastor, o senhor também engordou. Olha só, né? Que coisa. Então vamos lutar para emagrecer juntos. Isso é discipulado, gente. Isso é discipulado. É um cuidando do outro. É esse amor. E isso é importante demais para nós não virarmos secularistas. Então, esse relacionamento discipulador que nós mantemos, nós recebemos e nós transferimos para outras pessoas, isso é importante para a gente não perder o ardor missionário. Só para você ter uma ideia, no início do meu discipulado, quando eu comecei a receber discipulado, meu discipulador é o pastor William Salgado, né, porque ele era do Mato Grosso do Sul, foi meu presidente lá no Mato Grosso do Sul. Meu sonho é te dar um abraço. E ele é meu discipulador há 10 anos.
há 10 anos. No início, nós morávamos 220 quilômetros de distância. E eu e a minha esposa íamos uma vez a cada 15 dias até a cidade dele para recebermos o discipulado. E aos poucos eu fui começando os meus discípulos, né, fazendo os meus relacionamentos discipuladores, eu recebia e eu precisava multiplicar isso, né, e transmitir a outras pessoas, e eu comecei a fazer também. E, em geral, como a gente trabalhava com pastores, a gente ia também discipular pessoas distantes, não era nem sempre na mesma cidade. E, olha, é um momento de você esquecer as buchas do dia a dia, as buchas da vida, porque estar num contato discipular para falar sobre quem é Jesus, o que Jesus faria, mesmo para um pastor, tem gente que acha que o pastor não precisa, né? Não, o cara já é pastor, não, discipular um pastor, falar o que Jesus faria naquele momento, naquela circunstância. Gente, não é fácil. Tem um ditado famoso que diz vivendo e aprendendo. Eu falo ele sem querer ser pejorativo, mas é morrendo e aprendendo. Por quê? Porque a gente tem que aprender até o último dia. Então, eu pretendo ser discipulado até o último dia da minha vida e eu pretendo discipular até o último dia da minha vida. Isso independe da Junta de Missões Nacionais. Já fazia antes de trabalhar com a Junta de Missões Nacionais e, se Deus quiser, o dia que eu precisar sair da junta ou Deus mandar eu sair, quero continuar discipulando, porque nós perdemos muita gente, Vicky, no meio do caminho, que aceitou Jesus, não foi discipulada. Verdade. E saiu dos caminhos do Senhor. Verdade. E não dá para separar, né? Um trabalho, não dá para secularizar o trabalho e dizer assim, não, aqui sou apenas ou só o executivo, funcionário gestor. Que faz isso. Não dá. Não faz parte nem da vida cristã, né? A vida cristã não se desliga da gente enquanto a gente está exercendo um cargo ou alguma coisa numa empresa que seja, mesmo que não seja Missões Nacionais. Não dá para desligar. Missões Nacionais não é diferente. E seja um cargo pequeno, médio ou grande. Exatamente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Todo cristão tem a obrigação de discipular e tem o dever de ser discipulado. Então, a gente precisa criar essa cadeia discipular dentro das nossas vidas, porque é isso que vai fazer a gente permanecer firme e ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Perfeito. Então, acho que esse é um ótimo momento para a gente fazer um convite, pastor, para esse povo. Sabe para quê? Para o congresso, a Conferência Global Multiplique. 3 a 6 de novembro, Caldas Novas, já está lá para você fazer a sua inscrição, multiplique.com.br, multiplique 26, né? 2026.com.br. É muito fácil, é muito bom. Agora, gente, as experiências do Multiplique têm sido fantásticas. Se você ainda não participou, se você nunca foi no Multiplique, você não sabe o que você está perdendo. É muito bom participar daquele evento, de um trabalho fantástico, onde nós falamos sobre a visão de igreja multiplicadora, a visão de multiplicar, mas a visão de multiplicar não pessoas, não números, a visão de multiplicar discípulos. Então, se você quer aprender a cuidar, se você quer aprender a ser cuidado, participe conosco, Caldas Novas, 3 a 6 de novembro deste ano, nós estaremos lá com a nossa Conferência Global Multiplique. Aproveita, muito bom. Todos os anos. Trabalhando, sou ministrada. No meio do trabalho, sou ministrada. É assim multiplique. Vale a pena. E aí, pastor, eu gostaria que você explicasse para as pessoas o que a gerência de comunicação e mobilização faz, né? Dentro de como a junta... A gente sabe muito bem, muitas vezes, como funciona o campo. A gente sabe como é que o missionário vai lá, batiza os projetos. Mas, enquanto o missionário está lá, o que a comunicação e a mobilização fazem? Muito bem. Na Junta de Missões Nacionais, nós temos 5 gerências que cuidam no Brasil inteiro de assuntos, temas relacionados ao trabalho da Junta de Missões Nacionais. E eu cuido de uma dessas gerências, que é a gerência de comunicação e mobilização. Mas todo mundo diz por aqui, eu sou novo, eu não inventei isso. Mas o pessoal fala aqui que a minha gerência é a maior de todas, porque todos os nossos 1.470 missionários têm que fazer mobilização. E não tem como não se comunicar. Como que é uma pessoa e não se comunica? Então, todos os nossos missionários fazem parte, querendo ou não, da nossa gerência. Sim. Eles se comunicam e eles mobilizam. Todo mundo tem que fazer. Mas como assim? O que é isso? Como que funciona?
Tem um ditado que diz: quem não é visto não é lembrado. E nós precisamos mostrar para as pessoas o que nós estamos fazendo. A verdade, Vicky, é que mesmo nós batistas, e nem não é só batistas que vão assistir isso aqui, mas nós batistas ainda temos um pouco de vergonha de mostrar aquilo que nós temos feito. E talvez haja uma certa verdade nisso, no sentido de que a Bíblia até diz: olha, aquilo que a sua mão direita faz, nem a esquerda precisa ficar sabendo. Mas nós precisamos mostrar para os nossos, que é importante dizer que a nossa comunicação ela é 99,9% direcionada aos batistas, mostrando aos batistas o que eles estão fazendo através da Junta de Missões Nacionais. Então, para nós, a comunicação é isso. É mostrarmos ao Brasil Batista o que a Junta de Missões Nacionais, que é dos batistas brasileiros, está fazendo em todos os rincões do país. Eu nasci no Brasil, moro há 47 anos no Brasil, saí pouquíssimo do Brasil e não fui muito longe, porque como eu moro ali perto do Paraguai e da Bolívia, eu nunca fui para a Europa, Estados Unidos, não, tá? Mas eu já fui para a Argentina, para o Chile, para a Bolívia, para o Paraguai. É tudo pertinho, dá para ir de carro, tá? Então era onde a gente vai. E aí nós precisamos mostrar para esse Brasil Batista o que nós estamos fazendo, porque é muito grande. Mesmo eu conhecendo o Brasil há 47 anos, eu conheço muito pouco do Brasil. Muito pouco. Eu não tenho condições de saber o que 1.470 missionários espalhados por todos os rincões do nosso país estão fazendo. Então, se eu não tiver a nossa gerência de comunicação da Junta de Missões Nacionais... Uma ponte, né? Dificilmente eu vou ficar sabendo. Se não tiver essa ponte, essa informação não vai chegar lá para mim. E isso pode me fazer frustrar, pode me fazer apagar a chama missionária. Então, a gente tem a responsabilidade de levar essa informação aos batistas brasileiros. E a mobilização, a parte da gerência de mobilização, é a parte de mostrarmos para os batistas brasileiros que ainda vale a pena dedicar esforços para isso, seja na oração, seja na oferta financeira, ou seja mesmo entregando a sua vida para fazermos missões. Essa é a responsabilidade de mobilização, depois a gente vai esmiuçar, mas basicamente a minha gerência faz isso. Ela informa os batistas brasileiros do que nós estamos fazendo, ou que os batistas brasileiros, não a junta, os batistas brasileiros estão fazendo para missões, e nós levamos esses batistas a continuar orando, contribuindo e entregando as suas próprias vidas para a obra missionária no Brasil e no mundo. É uma atualização do que Paulo fazia com as igrejas, mandando as cartas para contar como é que estava sendo o ministério e pedir reforços, né? É uma atualização, uma grande atualização do que Paulo fazia com as cartas. Nós estamos seguindo, estamos Exatamente. seguindo. Paulo, naquela época, já era famoso, porque Roma tinha acabado de abrir estradas, as cartas chegavam rápido, era coisa chique, como as cartas chegavam rápido com a abertura das estradas de Roma. E agora a gente tem umas estradas mais rápidas ainda. Mais rápidas ainda. Com a internet. Enquanto tanta gente usa ela para o mal, para coisas ruins, para brigas, para problemas, a gente usa para semear o evangelho e para difundir o evangelho do Senhor Jesus. Legal. E como comunicação e mobilização, pastor, com certeza já era, você já estava presente em missões nacionais muito antes de assumir um cargo em missões nacionais, né? Se é batista, Tava junto. já estava junto desde sempre. E nessa caminhada como batista, acompanhando, teve algum momento que você, alguma história, algum momento que marcou a sua caminhada ministerial através de missões nacionais, ou algum momento que te impactou? Por exemplo, para mim, me impactou a campanha de 2017. Eu sempre falo sobre ela, Jesus, Transformação e Vida, que foi a campanha... Super, a mega. Foi a campanha que, inclusive, me fez atentar para o meu chamado missionário,
E foi a que me levou para trabalhar na Cristolândia. Então, e eu no Ceará. No Ceará não tem Cristolândia. A gente tem outros projetos missionários, muitas plantações de igreja, revitalização, mas não tem Cristolândia. E missões nacionais, e eu lembro da comunicação porque eu lembro do vídeo, do clipe da campanha gravado na Cristolândia de Campo Grande, com os acolhidos. E naquele momento eu falei assim, meu Deus, as pessoas foram lá gravar um vídeo para passar na minha igreja no Ceará. E aquilo marcou a minha vida. E hoje eu trabalho com a comunicação, sei exatamente o processo, mas marcou a minha vida esse ponto específico, assim, de missões nacionais. Tem algum momento que marcou seu chamado, sua caminhada missionária, nessa relação com missões nacionais, até com a Igreja Multiplicadora? Tem duas coisas que eu quero falar, vou tentar ser rápido aqui, mas olha que coisa maluca. Eu tive 2 ministérios pastorais de igreja local, na Viraí e a Quinta Igreja Batista de Dourados, Igreja Batista Nova Jerusalém, em Dourados. Quando eu fui para Dourados, eu comecei a colocar minha vida para missões. E na Viraí eu ainda era muito novo, muito preocupado com a igreja, de conseguir atender a igreja. Mas quando eu fui para o segundo ministério, já um pouco mais tranquilo, bem mais maduro, já com 25 anos, né? Já um adulto de 25 anos depois de ministério pastoral, eu comecei a trabalhar nas operações Jesus Transforma. O que me startou para missões foram as operações Jesus Transforma. Mas a coisa mais legal é que, assim, não fui eu. Eu apenas abri a minha igreja para que nós pudéssemos viver missões. E aí, como eu era ainda um pastor bem jovem, e eu trabalhei muito com a minha juventude para nós dedicarmos as nossas vidas, eu e eles, para missões. E a gente foi para uma primeira operação, nós fomos treinados, recebemos treinamento e tal. Na segunda, veio o pessoal de longe para treinar a gente, não sei o quê. Na terceira, me ligaram e falaram assim, pastor, cara, é a sua igreja, a sua equipe vai fazer o treinamento. E aí nós passamos a ser os formadores, os treinadores daqueles que iriam fazer a Operação Jesus Transforma. Ali, minha filha, aí acabou, aí bateu no sangue, na veia, é isso aqui que eu quero. E aí eu comecei a levar meus jovens para tudo quanto é lugar, para todas as experiências, muito legal. E aí também, né, os nossos líderes denominacionais começavam a falar, é de missões, chama o Paulo. Tem um negócio de missões. Aí eu fui chamado para cuidar de missionários, voluntariamente, como pastor de igreja local, Legal. na nossa região, na nossa associação das igrejas batistas do sul de Mato Grosso do Sul. Então, dali foi a ponte. Comecei a trabalhar voluntário, cuidando de missionários. Comecei a criar um monte de coisa legal que eu não posso nem ficar falando aqui, senão os nossos missionários de missões nacionais vai falar, pastor, o senhor tem que fazer aqui também. Comecei a fazer um monte de festa, de mimos, de treinamento. Cara, a gente deu tanto presente que você não imagina. É isso aí que eu não posso falar aqui. Os missionários, assim, Aqui não pode falar. tudo no chat. Lalaria. Vocês, ninguém ouviu nada, não, galera. Um dia a gente vai dar presente aqui também, mas é que lá era 30, aqui é 1.470. Então é um pouquinho mais de presente para comprar. Um pouquinho mais de presente. Pouca coisa. Então, assim, as coisas foram fluindo. Mas nada além de transformação de vidas para queimar o coração como a gente precisa. E eu disse que eu ia contar 2. Então, o primeiro foi esse envolvimento com Jesus Transforma, mas a segunda, gente, é uma loucura. Eu fui fazer uma viagem no Pantanal. A gente tem um projeto lá, que hoje é o Radical Pantanal. E a gente já fazia esse trabalho com ribeirinhos no Pantanal há muito tempo, e eu fui fazer uma viagem, e numa das viagens eu encontrei uma mulher que devia ter em torno de 40 anos, e ela disse, pastor, eu quero contar uma história para o senhor. Há 28 anos atrás, um pastor aqui, que o sobrenome era Vala Matos, ele tinha um projeto que ajudava os ribeirinhos já. Então, cara, faz muito tempo isso. Eu ouvi essa história já faz 15 anos. E fazia 28 anos que tinha acontecido, então imagina. Mas ela disse, pastor, a minha mãe tinha 2 filhos. Eu tinha um irmão de uns 12 anos de idade e eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe estava grávida e minha mãe teve um aborto no meio do Pantanal. Não tem nada, não tem ninguém. E o meu irmão de 12 anos pegou o cavalo, meu pai estava
tava na comitiva, né? Pouca gente sabe disso, mas a gente tinha as comitivas de gado Pantanal. O pai de família pegava um gado para tirar do alagamento do Pantanal, ele demorava 30 dias fora de casa. E essa mulher teve um aborto sozinha com 2 filhos, um de 12 e um de 8. O de 12 saiu para ir à fazenda mais próxima, que era um dia a cavalo de ida e um dia de volta. Ele ia demorar 2 dias para chegar. E a menina de 8 anos ficou cuidando da mãe que tinha tido um aborto e estava prestes a morrer. Naquela noite, o menino saiu cedo. No finalzinho da tarde, princípio da noite, o pastor Vala Matos chega com um barquinho a motor, uma lanchinha rápida, com um médico naquela casa. O pastor Vala Matos fazia isso, fazia esse roteiro normalmente. E ele chegou nessa casa e encontrou a mulher daquele jeito. Vicky, é uma loucura. Aquela mulher estava prestes a morrer e o médico descobriu que ela estava grávida de 2 bebês. Um tinha saído e o outro morreu e ficou dentro do útero dela. Aquela mulher ia morrer aquela noite. O médico começou, não tinha muitos recursos, mas o médico colocou antibiótico, começou a passar, e a mulher não melhorava, a febre não cortava. Naquela madrugada, o médico decidiu fazer uma coisa, estou falando, gente, presta atenção, de um lugar que não tem recurso nenhum, isso é loucura, mas não tinha recurso nenhum, e eu estou falando, faz a conta aí, 15 mais 28 anos atrás, 30, 43 anos atrás. O médico pegou uma seringa com agulha, colocou nele, puxou sangue dele e aplicou nela. Ele fez uma transfusão de sangue com uma seringa e uma agulha no meio do Pantanal, no meio do nada, para salvar a vida daquela mulher. Eles ficaram ali, passaram a noite inteira cuidando daquela mulher, aquela menininha de 8 anos vendo. No outro dia, chegou o menino e eles pegaram o barco e levaram a mulher para Corumbá. E essa mulher foi salva pela misericórdia de Deus e pelo trabalho dos batistas brasileiros. Aquela história me marcou e vai me marcar para o resto da vida. Aquela mulher não tinha chance nenhuma de sobrevivência se não fosse a misericórdia de Deus e o ardor, o amor e o ardor missionário dos batistas brasileiros. Cara, depois de uma história dessa, eu falei, a minha vida tem que ser para esse negócio aqui. Eu preciso me manter nisso aqui. E aí o meu foco, Vicky, é missões, é almas, é cuidar de vidas. Isso é o foco da nossa história para o resto da vida. Incrível. Muito bom. Inspirador. Inspirador. E desde então não parou mais, né, pastor? Nunca mais. E não vou parar, não vai parar. até Não que tem... ele volte. Agora não tem mais como voltar atrás. Nem se quiser. Não tem volta. Deus não deixa. Não tem Deus volta. não deixa, não. Mas que legal, pastor. E me lembrou também que a gente vai ter um outro evento agora, por agora, julho, que é Jesus Transforma Marajó. Então, quero também te fazer esse convite. A gente tá cheio... Gente, a gente passou a ser um podcast desde dezembro. Então, assim, eu tenho muitos convites para fazer para vocês. Vocês sabem que eu faço vários convites. Vocês perguntam, né? Mas Jesus Transforma Marajó tá aí. A gente pode até falar um pouquinho, né, pastor, sobre os nossos projetos lá. Mas vai acontecer em julho. A data já está disponível. Você vai buscar informações no site jesustransforma.com.br/oportunidades. Então, jesustransforma.com.br/oportunidades. Lá, normalmente, aparecem todas as Jesus Transformas que estiverem disponíveis, né, de missões nacionais. Marajó vai acontecer em julho. Você pode se inscrever. Gente, o negócio é assim... Expectativa de 500 voluntários, pastor? 400 é o propósito. 400 voluntários. Então, aproveite a agenda, marque na sua agenda. Quem já participou de Ação Jesus Transforma... Já me arrepiei aqui, ó. Sabe que são 15 dias, 20 dias intensos de um lugar que precisa muito de Jesus. Precisa muito do povo de Deus lá. Os missionários que estão lá precisam muito do nosso apoio e do nosso suporte. Você pode ser esse canal.
E aí, vamos falar um pouquinho sobre eles, pastor? Vamos. Ó, primeiro, de cara, assim, nós estávamos planejando levar 3 famílias missionárias, já ampliamos para 4. E sabe por que que a gente ampliou para 4? Vi que eu preciso falar isso. Nós ampliamos para 4 porque os batistas brasileiros são fantásticos. Porque eles entenderam a necessidade, eles entenderam que nós precisamos estar lá, eles entenderam que nós precisamos anunciar que Jesus transforma lá para o Marajó. E aí, em vez de nós conseguirmos recursos e condições de mandarmos 3 missionários, nós conseguimos para 4 missionários. Além disso, Vicky, a gente precisa lembrar que nós fizemos o ano passado a campanha do barco para o Marajó. E aí é um barco diferente do que a gente tem na Amazonas, né? É um barco rápido, é uma lancha gigante para 40 pessoas. É um negócio lindo, lindo. Eu estou, assim, ansioso para ver esse barco. E algumas pessoas estão perguntando, pastor, e aí? E como que é o barco? Só precisamos explicar que esse barco ele não vai estar na ativa tão rápido. Por quê? Porque ele é um barco que precisa ser fabricado. Diferente da carreta que a gente já tinha algumas coisas Compra muita prontas, coisa compra coisa pronta. pronta. Ele vai ser fabricado. Então, nós devemos fazer a contratação do pier, do lugar lá onde se fabrica o barco, especificamente do jeito que a gente precisa, para atender rapidamente o Marajó, né? O barco do Amazonas, para você ter uma ideia, ele sobe o rio a 16, 18 ele desce a 18 quilômetros por hora e ele sobe pela metade, a 9 quilômetros por hora. A lancha rápida que a gente está levando para o Marajó, ela vai a 65 quilômetros por hora. É 6 vezes, 5, 6 vezes mais veloz do que o barco comum. Então, é um outro tipo de Bem trabalho que a mais gente vai fazer. rápido. Que vai fazer o evangelho chegar mais rápido, a necessidade ser suprida mais rápida, Muito mais o rápido. cuidado ser feito mais rápido. Então, é tudo pensando para que nós possamos oferecer como batistas o melhor, porque a gente só trabalha com excelência. A gente só trabalha com excelência. Então, nós estamos fazendo, nos próximos 30 dias, nós devemos assinar o contrato para a fabricação desse barco que a gente conseguiu o recurso todo do barco. Já temos todo o recurso do barco. Ainda não temos o que a gente chama de rouparia, de mobília, né, de geladeira, de televisão. Ainda vamos precisar correr atrás de recursos para isso, mas pro barco nós já temos tudo e vamos ter logo esse barco correndo as águas do Marajó. Amém. Se você foi em alguma viagem missionária do barco, você sabe como que o barco, o maior barco, né? Ele anda um pouquinho mais lentinho, porque afinal de contas ele é bem maior. Mas eu estou ansiosa para ver esse barco. Foi legal. Eu costumo dizer assim, meu Deus, foi tão legal ver a carreta nascendo, as 3 carretas nascendo, e agora eu vou poder ver um barco nascendo, fruto do trabalho de muita gente, né? Porque você que está aí na ponta, você acha que está na ponta, na verdade não é uma ponta. Porque esse trabalho não acontece de um contrato assinado se não tem você orando, se não tem você ofertando, se você não tem você mobilizando a igreja. Quantas vezes nesse período de campanha a gente visita muitas igrejas e quantas vezes a gente chega nas igrejas e os irmãos estão fazendo um movimento tão lindo e tão grandioso de falar de missões, de viver missões. E esse é o trabalho que é de Missões Nacionais também. É o seu trabalho que você faz na sua igreja. E agora, pastor, falando de mobilização, falamos já de Marajó, falamos de barco, falamos de... que mais? Nem lembro, tanta Igreja coisa que a gente falou. multiplicadora. Igreja multiplicadora. Vamos falar um pouquinho sobre a mobilização, porque a mobilização acontece de diversas formas, você já explicou mais ou menos como funciona. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o desafio de manter tantas igrejas, né, e tantos campos dentro da mesma visão, especialmente no sentido de olhar para o campo missionário constantemente, né? Manter as igrejas animadas, com vida, olhando para o campo missionário. Dentro da nossa gerência de comunicação e mobilização, o trabalho que todo mundo faz de comunicação e mobilização da junta, ela tem um propósito muito claro para nós. Chama envisionar. Nós precisamos ajudar as igrejas, levar as igrejas à visão missionária. Por quê, Vicky? É o seguinte, pensa comigo, olha, você chega em casa,
você tem 500 coisas para fazer e 500 necessidades para suprir. Então, chega em casa, você tem que lavar roupa, você tem que lavar a louça, você tem que fazer a janta, você tem que fazer a tarefa, às vezes, com os filhos. Eu tenho um filho pequeno na escola, você precisa fazer tarefa, você precisa levar a filha na escola, trazer da escola. Você tem tantas coisas para fazer que até é complicado você entender o que é prioridade. O que eu vou fazer primeiro? O que eu preciso mais urgentemente? Quando a gente fala de igreja, nós falamos da mesma coisa. Quando você vai para a sua igreja, você fala assim, poxa, eu tenho o trabalho da juventude, eu tenho o trabalho da União Feminina, né, das nossas mulheres batistas, eu tenho o trabalho de embaixadores, de mensageiras, de amigo de missões, eu tenho dezenas de trabalhos, eu tenho a escola bíblica dominical, eu tenho a escola bíblica discipuladora, muita coisa para fazer. E missões? Pastor, mas missões eu não faço aqui na igreja, missões é lá no Amazonas, missões é lá nos indígenas. Agora, esse ano, a gente vai trabalhar, né, os nossos povos não alcançados, e aí a gente tem tanta coisa e tal, mas está distante. Por exemplo, quilombolas. Os quilombolas não estão na cidade, estão lá nos quilombos, lá na região agrária onde eles vivem, onde eles moram. Então, não tem nada a ver comigo. Como não? Então, a responsabilidade da gerência de comunicação e mobilização é lembrar todo o tempo que é responsabilidade da igreja local fazer missões em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É fazer missões em todo o tempo, em todos os lugares. Até tem gente aí, Vicky, que fala assim, mas missões nacionais não fica meio que concorrendo com missões mundiais para ver quem arrecada mais, quem consegue abrir mais portas, não sei o quê. Lê do engano. Porque se a gente ganhar o Brasil inteiro para Cristo e não ganhar os outros países, Jesus não vai voltar, não. Jesus não vai voltar, não. E a gente tem consciência disso. Missões nacionais têm consciência disso. Mas nós precisamos implementar essa visão missionária na mente do povo batista brasileiro. Isso se chama envisionar. É colocar a visão, implementar a visão. E tudo que nós fazemos de comunicação e de mobilização visa envisionar, colocar a visão dentro das igrejas. A igreja precisa... Não, nós temos 1.470 missionários. De onde eles saíram? Das igrejas. Se nós não tivéssemos mobilizado esses missionários dentro das igrejas, nós não teríamos esses missionários. Mas não é só isso. Quantos trabalhos voluntários? Você acabou de falar do Jesus Transforma Marajó. Nós estamos falando de 400, 500 pessoas. De onde virão essas 400, 500 pessoas? Da igreja. O que nós temos que fazer? Nós temos que mobilizar, fazer essa informação chegar lá, comunicação, e fazer eles entenderem que é importante eles estarem em loco, pessoalmente, lá no Marajó. Então, já estou falando para você, presta atenção. Você precisa entender que quem vai fazer Jesus Transforma lá no Marajó não é a Junta de Missões Nacionais, é você. Nós estamos esperando a sua igreja, nós precisamos da sua igreja. Nós temos 4 casais de missionários, não dá 100 pessoas, não temos 100 pessoas por família, não. Não temos nenhum missionário que é o pai, a mãe e mais 98 pessoas. Então, nós esperamos de onde isso? Das igrejas. Nós precisamos da igreja. A Junta de Missões Nacionais não existe sem igreja. E mobilização é exatamente isso, é fazer com que a igreja entenda que nós precisamos que ela vá ao campo missionário. Que nós precisamos que ela sustente o obreiro, mas não é só isso. Não é só isso. Nós precisamos que ela esteja no campo missionário. Seja do lado da casa dela ou do outro lado do mundo. A gente tem uma frase célebre que fala disso, né? Missões se faz do outro lado da mesa, com os filhos, até o outro lado do mundo. Então, nós precisamos comunicar à igreja de que isso é preciso e mobilizar a igreja, lembrando que é ela quem faz missões. A junta só é um mecanismo, é um canal para que a igreja consiga fazer isso, mas quem faz de verdade é a igreja. A Junta de Missões Nacionais nada mais é do que a somatória das igrejas batistas do Brasil. É isso aí. Aí, aprendeste mais, porque eu estou aprendendo aqui.
É muito bom. Gosto de ouvir sobre isso. E porque a gente vive isso. Me marca sempre que fala sobre isso. Tanto porque faço parte de missões nacionais aqui na comunicação, como porque sou uma mulher batista, jovem mulher batista, que vive isso também na igreja. Já vou pegar no pé da Vicky para ela fazer a inscrição do Jesus Transforma. Vamos Vamos pro liberar. Marajó! Vou pro Marajó. Eu quero Vamos, ir, Marajó! viu? Eu quero ir pro Marajó. Não me empurra não, que eu vou lá. Não precisa nem pedir, na verdade. A gente tá muito empolgado. A gente esteve agora... Põe aí. Hashtag Vicky no Marajó. Vicky no Marajó. Vamos lá. Será que a gente vai se encontrar? Gravar um podcast no Marajó? Vicky, No meio da Ação Jesus Transforma? vamos fazer um desafio aqui. Vamos fazer um desafio? Vamos. Se tiver, presta atenção você aí. Aí a Vicky vai ter que fazer também a campanha dela. Se tiver 500 hashtag Vicky no Marajó, nós vamos mandar a Vicky pro Marajó. Então, põe aí. Olha hashtag aí. Vicky no Marajó. Se tiver 500, nós vamos... Manda pros Mandar a Vicky amigos. pro Marajó. Compartilha o podcast, eu sempre falo. Compartilha, vai ficar gravado o podcast, vai ficar gravado, ok? Vai ficar aqui para vocês assistirem. Aproveita para compartilhar esse podcast. Não é porque eu quero ir pro Marajó, não. Mas também, por Mas isso. também é. Não é só por isso. Tá? Mas aproveitar para dizer que o podcast vai ficar gravado. Então, você pode reassistir. Sei que tem muita gente que não consegue acompanhar ele ao vivo 3 horas da tarde. Então, vai assistir depois. Então, talvez agora você nem seja quarta-feira. Você esteja lavando sua louça enquanto ouve o podcast. Aproveita para compartilhar com outras pessoas. Porque essa também é uma estratégia de comunicação e de mobilização. Para que mais pessoas conheçam missões nacionais, conheçam outros projetos. É assim que a gente faz as informações chegarem. É assim que você descobre que tem um missionário trabalhando com quilombolas e que a maior quantidade de povos quilombolas está, sabe aonde? Lá, pastor, no Centro-Oeste. Eu não sabia disso. Pois é. Além disso, nós temos também a questão dos indígenas. A segunda maior população indígena do Brasil está no Mato Grosso do Sul, de onde eu Olha vim. só. É a segunda maior. Ninguém sabe disso. Todo mundo acha que o primeiro é Amazonas e em segundo é o Pará. Todo mundo acha que o segundo é o Pará. E não é. É o Mato Grosso do Sul. Olha só. A segunda maior população indígena do Brasil está no Mato Grosso do Sul. Então, na verdade, gente, tem missões para fazer em tudo quanto é lugar do Brasil. Em todo lugar do Brasil. Ainda há muita terra a ser conquistada. Amém. E campanha 2026 de missões nacionais. Uau! O que a gente pode esperar, pastor? Vai ser muito legal. Gente, é a minha primeira campanha. E aí, já no ano passado, quando eu estava começando a conviver aqui com o pessoal, ainda voluntariamente, né? Ainda era o executivo do estado de Mato Grosso do Sul. E eu comecei a falar para o pastor Fabrício. Falei, Fabrício, a gente tinha que usar a Assembleia da Convenção para fazer a transição do que foi a campanha 25 para já começarmos a colocar assim um saborzinho, mas não é o sabor, não. É sabor um de saborzinho verdade. de verdade, né? Sim, é o início, mas é verdadeiro do que será a campanha 2026. O pastor Fabrício falou, não, vamos para cima, é isso mesmo e tal. Aí eu falei, então a gente vai falar sobre Marajó, né? Alcançarmos a pátria para Cristo. E a ênfase o ano passado foi o Marajó, e a gente fala sobre o que a gente conseguiu, a ida dos missionários, nosso barco do Marajó que está muito próximo de ser alcançado, mas a gente já começa a falar sobre a nossa nova campanha. E foi isso que a gente fez. A gente até queria fazer mais, porque assim, em comunicação, você viaja na maionese, né? A gente viaja na maionese. São muitas as possibilidades. Gente, muitas é lindo, é possibilidades. maravilhoso. E eu tinha um monte de ideia, que aí lá na convenção a gente não conseguiu implementar porque era muito caro. Tudo muito caro pra gente fazer. Tudo que a gente queria fazer, podia fazer não sei o que e tal. Tem que pagar não sei o que, pagar não sei o que. Então não vamos fazer não. Mas ainda assim nós fizemos um culto de missões fantástico. Foi maravilhoso. Se você não assistiu, entra no canal do YouTube da Junta de Missões Nacionais ou da Convenção Batista Brasileira e ver lá o culto de quinta-feira, que é o culto de missões nacionais. Foi lindo. Gente,
Foi muito lindo. E lá já tem um mega spoiler do que será a nossa campanha 2026. Esse ano nós vamos falar sobre povos não alcançados. E o tema é Como ouvirão? Como ouvirão? De novo, gente, é mobilização. De novo, é envisionamento. Eu vou perguntar para a sua igreja como que esses povos não alcançados ouvirão o evangelho. Como? Então, é através da sua oração, é através da sua contribuição financeira e é através da sua vida. Então, o que a Junta de Missões Nacionais quer, pastor? Nós queremos que você entregue a sua vida para missões. Em oração, finanças e você mesmo. Você indo, você fazendo, você participando do outro lado da mesa até o outro lado do mundo. É em todos os lugares. Pastor, eu não posso ir para Marajó, eu não tenho dinheiro para ir para Marajó, passagem de avião, eu moro no Rio Grande do Sul, para ir lá para Marajó, passagem de avião cara e tal. Não tem problema. Você pode orar, você pode ajudar alguém que pode ir, que está conseguindo um bom recurso, mas ainda não tem tudo, você pode colocar um pouquinho mais ali. A ideia é, como que eles vão ouvir? Se eu ficar trancado dentro das 4 paredes da minha igreja, como que os quilombolas vão ouvir? É muito difícil um quilombola ir na nossa igreja. Para ele ter um carro, para ele... Não é que é impossível, tem quilombola que tem carro, tal, não é isso que eu estou dizendo. Mas não são dá para depender dificuldades. dessas... São dificuldades, são impedimentos, são pedras no meio do caminho, como diria o poeta, né? Então, nós temos que facilitar o acesso ao evangelho. É isso que nós queremos. E aí eu pergunto para a igreja. E aí, igreja? Como esses povos menos alcançados ouvirão? Como os sertanejos ouvirão? Como os ribeirinhos do Amazonas e do Pantanal, do meu querido Pantanal, ouvirão se ninguém for lá pregar? Então, essa é a ênfase desse ano. Nós queremos que você, que a Igreja Batista Brasileira, entenda que tem gente precisando ouvir. Amém. E nós queremos que vocês nos ajudem a responder essa pergunta do como ouvirão. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Prepara aí na sua igreja alguém que possa ser enviado para uma Jesus Transforma. Prepara na sua igreja alguém que possa fazer uma viagem lá da Amazonas. Nós temos muitas viagens no Amazonas. Manda lá alguém. Prepara o seu jovem adolescente para o nosso acampamento do Radical Amazônia em janeiro. Exatamente. Prepara lá. Ó, em janeiro do ano que vem eu vou estar lá no Amazonas, junto com os radicais. Eu quero ver gente da sua igreja lá com a gente. Como ouvirão se você não enviar esse menino, essa menina, para ministrar o evangelho, para se preparar para ministrar o evangelho? E aí nós estamos começando, Vicky. Agora em março nós vamos ter a primeira viagem de missões nacionais no Pantanal. Incrível. Agora a gente tem também barco fazendo no Pantanal. Tá? O Coisa barco não é nova. da Junta de Missões Nacionais, é uma parceria que a gente tem com uma junta missionária americana, e essa junta missionária americana tem o barco lá no Pantanal, e nós vamos começar a fazer viagens no Pantanal também. Então, se você já foi várias vezes no Amazonas, fala assim, queria ter uma experiência ribeirinha diferente, vamos lá para o Pantanal. Só para você ter uma ideia, no Pantanal, a gente tem experiência na viagem, você tem experiência com ribeirinhos brasileiros, você faz trabalho no Exército, a gente tem um destacamento do Exército que fica bem na fronteira com a Bolívia, no Rio. Nós temos um povo indígena que só existe naquele lugar, chamado a tribo Guató. Não existe em nenhum lugar do mundo. Você só vai ter contato com Guatós ali naquele lugar se você fizer uma viagem missionária conosco no Pantanal. E ainda tem um plus, que é missões nacionais, mas nós somos missões. Então, a gente ainda faz uma visitinha numa comunidade boliviana do outro lado do rio, para que você tenha uma experiência fantástica e completa missionária na sua vida. Então, logo, logo, nós também vamos começar a divulgar essas viagens missionárias no Pantanal. Gente, experiências... Você pode ter dezenas e dezenas. Aí tem Cristolândia, vai passar um dia na Cristolândia. Vila Minha Pátria.
Carreta, chama a carreta para sua cidade, ajuda um dia lá na carreta, faz o serviço de atendimento, de colocação, de chamado, de fila, cuida da fila, né? Serve água na fila. Tem muita coisa que você pode fazer, mesmo que você fale assim, ó, eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada. Você pode servir a água lá na cadeira de espera da nossa carreta missionária. Exatamente. Então, não existe isso de não consigo, não posso, não vou. Pode ligar para a gente, pode entrar em contato com Fale Conosco, manda e-mail, WhatsApp, o que for preciso, pode procurar a gente, que eu garanto para você que tem muita coisa para você fazer, porque ainda tem muita terra para a gente conquistar. Amém, amém. E olha, nessa brincadeira de conversa vai, conversa vem, já estamos caminhando para o final do podcast. E aí, antes da gente encerrar, pastor, fazer um jogo rápido. Eu vou fazer uma pergunta, você responde rápido, certo? Vamos Resposta lá. assim com 20 minutos cada. Ah, rápida, é. Rápido, assim. É que rápido. pastor 20 minutos é rápido. Rápido, poucas palavras, poucas Bora lá. palavras. Vamos lá. Um lugar no Brasil que te inspira. Vou repetir Pantanal. Um livro que todo líder deveria ler. Uau. Olha, tem gente que vai me criticar, mas eu vou falar de uma que não é nosso. Eu poderia citar vários nossos, das Missões Nacionais. O Elo, agora para promotores, que foi lançado esse ano, do pastor Fabrício, fantástico. Mas eu queria falar sobre Andando com Tanque Vazio, de Wayne Cordeiro. Eu acho que esse todo líder precisa ler, para dar aquela fortalecida e levantar e ir embora. Muito bom. E uma palavra que define missões nacionais para você hoje. Uau. De novo eu vou surpreender, porque assim, quando eu fui convidado a trabalhar em missões nacionais, eu disse uma palavra que parece ruim, mas eu preciso dar uma explicadinha aqui. É jogo rápido, mas desculpa. É assustador. Quando a gente olha humanamente, é assustador o tamanho do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, o tamanho de tudo aquilo que a junta tem feito. É assustador. Assustador. É assustador quando a gente olha. Eu tive essa semana, terça-feira passada, há uma semana atrás, na Cristolândia. É assustador o quanto o Brasil precisa ouvir falar de Jesus. É assustador que nós não temos condições de fazer isso. É assustador quando a gente olha para a gente e fala assim, cara, por que Deus me escolheu para isso tudo? É muito grande. Vi que meu coração está batendo forte aqui. Então, é assustador. A minha palavra para a junta é assustador. Mas eu não posso só ficar nisso, porque eu preciso lembrar que mesmo o pastor Fabrício, que é o nosso chefe aqui, e eu nem se fala, e Vini, que está aqui nos bastidores com a gente, não somos nós. Então, quando você olha com o olhar humano, é assustador. Mas eu tenho sempre aprendido a descansar no Senhor, porque a obra é dele. Amém. A gente colocou a vida na mão dele. E aí, minha filha, é dele, por ele, para ele, acabou. E aí nós vamos embora. De vez em quando continua assustado, de vez em quando assusta de novo. Tal. É assustador. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Amém. Olha, muito bom. Que conversa boa, pastor. Muito obrigado por esse tempo, vir aqui compartilhar, para a gente também poder conhecer um pouquinho mais. Que alegria, acho que essa é a palavra, uma alegria. São muitos desafios que a gente tem para enfrentar, mas Deus está conduzindo cada um deles. Então, muito obrigada por dedicar esse tempo aqui. Se você quiser deixar uma palavra final antes da gente se despedir, fica à vontade. Se você é batista, ame missões. E aí eu vou repetir, não é só missões nacionais. É missões regionais, locais, regionais, estaduais, nacionais e mundiais. É em todo lugar. Ame missões, ame missões, ame missões. E se você não é batista, procure ser. Vale muito a pena, em nome de Jesus.
Amém! Olha, a gente se encontra então. Quero te lembrar que o podcast vai ficar gravado, certo? Vai ficar gravado aqui. Hashtag Vic do Marajó. Lembrem disso. E que na próxima quarta-feira a gente volta a se encontrar, gente. Então, próxima quarta-feira, às 15 horas, neste mesmo lugar, nós estaremos aqui para bater papo, falar sobre o que Deus tem feito nos campos missionários, por meio dos nossos líderes, pastores, tanta gente envolvida, tá? Então, que Deus te abençoe. Até a próxima quarta. Aproveita para compartilhar esse podcast e acompanhar Missões Nacionais nas outras redes sociais, além do YouTube. Deus te abençoe. Tchau, Tchau, tchau. tchau.